Boa noite a todas e todos. A Lavra Editora apresenta hoje a última live do ano, nossa 26ª que fizemos neste sombrio ano de 2020, né? A nossa primeira convidada, quem acompanhou deve se lembrar, para participar de uma live, é também quem participa desta última live que nós estamos fazendo neste ano, né? Estamos falando da Marília Cobó. Marília lançou com a gente o livro Eu Também Sou Brasileira. E a primeira edição desse livro não deu para o começo, lançamos agora uma segunda edição, e essa segunda edição já está também pela metade. São crônicas que abordam vários temas, entre os quais a noção de brasilidade, pertencimento a um país e racismo. E esse será o tema de debate de hoje: identidade, ancestralidade e direitos humanos. Para conversar com a Marília, nós temos a Laura Ueno, que é psicóloga, fez estágio em pesquisa de campo em psicologia na Universidade Tohoku, em Sendai, gosta de escrever como forma possível de falar sem ser interrompida, concluiu estudos sobre casamentos interraciais de amarelos com negros e brancos em São Paulo, no doutorado em psicologia social pela USP. A outra convidada, que está com um problema, mas acho que logo deve estar com a gente, é Miriam Aparecida Alves, que é assistente social e professora, integrante do coletivo Quilombo Hoje Literatura e responsável pela produção dos Cadernos Negros. Miriam Alves publicou, em 1983, Momentos de Busca, poesia, Estrelas no Dedo, poesia, e Mulher Matriz, contos, e Nandiala, Pará na Trilha do Vento, que são romances, e Maréia e Malê, que também são romances. E participou também de várias coletâneas no Brasil, na Alemanha e nos Estados Unidos. Boa noite, Marília. Boa noite, Laura Ueno. É um prazer tê-las aqui. E vamos conversar, nossa conversa aí, que acho que tem muitos assuntos interessantes, não é? Boa noite, Joel. Boa noite, Laura. Boa noite, que prazer. É um prazer estar aqui, né, para o segundo lançamento, lançamento da segunda tiragem do livro Eu Também Sou Brasileira. Como já falou, então, a primeira tiragem de 100 exemplares já esgotou, e a gente fez agora a segunda, né, que já também está de vento em popa, e a gente já estamos aí vendendo bastante. Maristela está lá. Maristela é designer lá do Paraná, aqui de Curitiba. Bom, a conversa é com vocês aí, qualquer coisa eu meto o bico, tá bom? Fiquem à vontade. O João apresentou bem, então a Laura é psicóloga. Ele falou de Tohoku, não sei se todas as pessoas vão saber onde fica Tohoku, Sendai, né? Eu acho que sim, Sendai é aquela região nordeste do Japão. Região nordeste do Japão. Mais interiorana. Morei um ano da minha vida lá. Onde teve o tsunami, né? Sabe que Sendai é a região onde nasceu o meu avô paterno? Ah, que legal! Então, e é a região onde nasceram os meus avós maternos, os dois, por isso que eu fui estudar lá por um ano. Você ganhou uma bolsa para estudar lá? Isso, bolsa de província, né? Eu fiz estágio em pesquisa, né? E aí fui conhecer o vilarejo, né? Que não fica na capital, fica no interior da província, né? Onde eles nasceram, onde tem os parentes ainda hoje, né? Então, foi assim, a experiência não foi só de estudos, foi assim, bem familiar, cultural, né? Ah, que interessante. Então,
E o João também te apresentou, isso foi mesmo, isso é da sua própria apresentação, gosta de falar sem ser interrompida. Isso é bem feminista. Ou isso é quase assim. Eu costumo dizer que eu vi em algum lugar isso, né, de uma outra mulher falando isso. Isso é o que eu gosto de escrever como maneira de não ser interrompida. Sim, é verdade. É quase sempre, mas isso que a gente sempre fala entre nós, escritoras, né, que às vezes, quando estamos com homens que somos interrompidas, né, a tendência é que somos interrompidas, não somos ouvidas, né. E assim, nossa, primeiro, super grata pelo convite de participar desse bate-papo, né? É uma pena que a Miriam ainda não está com a gente, mas, gente, eu fiquei assim honrada de estar aqui, né, com duas grandes escritoras, né, que eu super admiro. E aí, assim, pensando antes do bate-papo de hoje, eu fiquei pensando mesmo como que a gente se conheceu, né? Que foi nas redes sociais, né, Marília? Primeiro, né? Eu acho que foi num grupo de estudos, né? Foi daquele grupo de estudos As asiáticos. discussões asiáticas, né, de alguns anos atrás. Isso, a gente conversava, debatia, discutia. Essas discussões eram bem bacanas, né? Eu achava bem bacana, assim, porque, na verdade, eu acho que muita coisa que eu aprendi sobre as questões de etnia e de identidade, eu já estudava a questão de identidade há muito tempo, eu procurava isso. Mas ali, nas discussões de grupo, isso acabou me fortalecendo, assim. Eu acho que esse meu livro, Eu Também Sou Brasileira, ou esse título e as crônicas dele, muito dessas crônicas é o resultado também daquelas discussões, né? E a minha própria afirmação hoje, né, dessa afirmação de identidade, de reconhecimento, o meu próprio reconhecimento da minha identidade, claro, vem todo daquelas discussões desses grupos, o grupo de estudos asiáticos brasileiros, o Perigo Amarelo e o Lotus. Esses três principais grupos de que eu fiz parte, né? O Lotus já não existe mais, né? O Lotus era um grupo só só de mulheres, né? Asiáticas. E, nossa, eles foram muito importantes para a minha formação, né? Minha formação e reconhecimento da minha identidade brasileira asiática. Então, a partir dessas conversas que eu tinha, né? Com as mulheres no Lotus e com as pessoas, mulheres e homens em outros grupos, que eu comecei a ter essa consciência, né? Da minha identidade, de poder afirmar hoje que eu sou uma brasileira de etnia asiática. E também essas discussões influenciaram muito a minha pesquisa, né? Mas eu estava me lembrando que eu acho que, assim, mais especificamente, acho que a gente já começou a conversar mais nas redes, eu acho que por conta justamente disso que a gente começou a falar sobre poder ser escutada, né? Porque eu acho que você fazia alguns posts, né, sobre isso, sobre essa sensação que a gente tem, né, de estar num mundo que fala muito ao mesmo tempo, mas que escuta muito pouco, né? Eu me lembro que eu me identifiquei muito com as coisas que você escreve, e eu acho que aí a gente começou a trocar mais, né? A gente se encontrou uma vez que você esteve aqui em São Paulo, né? Foi muito por aí, assim. É verdade. Essa questão da escuta. Bom, você como psicóloga, claro, você é uma especialista na escuta, né? Em escutar as pessoas. Nossa, eu me senti muito, quando te encontrei em São Paulo, primeira vez, assim, te encontrei pessoalmente, né? Daí eu vi você escutava, e daí você
escutava assim, eu senti que você escutava de verdade, e depois, verdade quer dizer, você fazia pausa para escutar, não era aquela coisa que, sabe, que as pessoas fazem, escutam, mas depois fica com aquela pressa de falar, eu pensando o que eu vou falar, nem escuta, né? Mas eu me senti, assim, muito acolhida na sua Ai, que bom! Ô, Marília, Ah, você estava falando aí que descobriu sua identidade de ser brasileira asiática, né? São o que é ser uma brasileira asiática? Quais as contradições que isso envolve? Acho que vale para as duas. Eu gostaria de repente, a gente conversar um pouco, desenvolver isso. quais as contradições? Por que a gente não fala que nós somos japoneses? Porque, assim, a primeira coisa que as pessoas falam quando conhecem, sim, quando são apresentadas, né? E nos veem, e falam assim, olha só, uma japonesa. Elas falam assim, olha, japonesas, né? Para nós, ou japonesa, ou pode falar assim, chinês, ou coreano, sei lá, porque é tudo igual no Brasil. Então, assim, vocês são japoneses, ou são chineses, são coreanos. Né? E não, nós afirmamos que nós somos brasileiras de etnias asiáticas. Então, eu acho que esse é o ponto da identidade, né, de você ter essa... A identidade é isso mesmo, bom, eu sou brasileira, não sou japonesa. Então, quando, sei lá, essa questão de nos verem pela etnia, né? Porque quando se fala você é japonesa, estão nos vendo pela etnia, né? E não pela nacionalidade. E a minha nacionalidade, a nossa nacionalidade, nós nascemos no Brasil, nós somos brasileiras. E a nossa etnia, as etnias, nós temos da etnia japonesa, né? De cor amarela. Então, mas só nos reconhecem pela etnia, que é a questão étnico-racial. E isso vai puxando outras coisas, puxando outros estereótipos em relação, né, a ser japonês, né, a ser diferente. Né? Você vai, já, se a pessoa não te conhece e te marca só pela aparência, pelo fenótipo, vai puxando outras questões, que são sempre essas questões étnicas, né? No meu livro eu falo um pouco disso, a primeira crônica, eu também sou brasileira, né? E também tem uma outra crônica que eu falo que é os clarins da banda militar, né? Da criança. Quando eu era criança, daí tinha uma outra criança, um outro menino, ele cantavam aquele hino da independência japonês da Karakshata, come queijo com barata. Ficavam lá falando para mim esse tipo de coisa, né? Eu não achava nada assim, não sabia o porquê que aquela criança estava falando aquilo para mim. Eu não sabia, não entendia o que era aquilo. Não entendia o que era aquilo, uma criança falando aquilo para mim, uma outra criança. Não sabia que era discriminação, não sabia que era racismo, não sabia de nada. Mas já tinha isso, era uma paródia do hino de independência que uma outra criança falava para mim quando eu era criança. Então, eu acho que quem é descendente de imigrantes, né, assim, já tem uma questão de ter que negociar sem referências culturais diferentes, né, de origem e as referências, né, da terra onde a gente está, né. Agora, no nosso caso, acho que tem uma questão muito forte assim, de marca racial, né, porque assim, quando falam que a gente é japonesa, a ideia é uma ideia de nação, de etnia, também pode ser, né? Tem uma certa ideia aí de cultura. Mas eu acho que também, assim, né, a ideia de ser japonesa, é uma ideia racializada, né? Porque ela se dá a partir das nossas marcas raciais, né? Então, por mais que no decorrer das gerações a gente possa, né, assim, se tornando mais brasileiro, entre aspas, né, mais assimilado ou integrado a essa
nessas outras referências culturais, é como se a marca racial fenótipo ele preponderasse, né? Que é o que a gente chama de racialização, né? Uma marca que acaba desumanizando, né? Certas experiências, né? Certas partes da nossa subjetividade, porque não considera a singularidade de cada pessoa, de cada geração, né? Eu acho que tem uma questão muito racial, e aí eu acho que tem muito a ver com o teu livro, né? Que é assim, então a gente não é brasileiro, mas o que é ser brasileiro aqui? Né? Quer dizer, que pessoas a gente tem várias noções assim do que é ser brasileiro, mas tem uma noção meio que eu acho que é muito tem muito a ver ainda com Gilberto Freire lá atrás, né? Tem a ver com a ideia de democracia racial, né? Que acho que ainda é muito presente, né? Em 2020, né? As pessoas ainda acreditam nisso, que é essa ideia de brasileiro mestiço, né? A ideia do brasileiro misturado, né? Onde existem relações harmônicas, né? Entre os vários grupos, e que é mais um ideal, né? Que a gente precisa atingir e envolve muito esforço político, muita mudança, muita transformação, né? Do que um dado real, né? Eu fiquei muito feliz de ler o livro da Marília, porque eu acho que é bem isso, assim, a gente tem algumas referências de livros localizados assim na experiência da Ásia, né? Que eu acho que a gente, inclusive, nos últimos anos a gente está lendo mais, né? Autores asiáticos falando de experiência em lugares da Ásia. Mas o livro da Marília acho que traz o que a gente mais precisa, acho que é a experiência de uma unipo brasileira, né? Porque ao mesmo tempo que as histórias assim, trazem essas referências da ancestralidade, né? Quando você fala dos alimentos, das roupas, né? Dos seus avós, né? De alguns lugares, né? Ao mesmo tempo está todo o tempo mesclado com a tua circulação em outros vários territórios, assim, que tem a ver com diversidade, né? Os saraus, né? A aldeia indígena, né? Que eu acho que é a nossa experiência, né? Acho que ter essas referências e ao mesmo tempo circular nesses outros espaços, assim. Isso que é muito gostoso quando a gente lê, né? Sentir essa familiaridade, né? Mas fora de uma experiência estereotipada, né? Sim, é verdade. Então, eu senti necessidade realmente de escrever essas crônicas, né? Muitas, na verdade, eram crônicas que têm essa diversidade, né, de temas, não só sobre os meus avós, né? Eu conto sobre a minha família, os meus avós, ou então sobre alguns costumes, sobre a cultura japonesa, né? Algumas questões que podem ser comuns, assim, à memória dos descendentes japoneses, mas também diversas outras experiências de viagens, né? Ou então de viagens ao Rio, a São Paulo, outros lugares. E também aí com viagens aqui perto da cidade que eu nasci, mesmo de Paranaguá, eu falo de algumas coisas da cidade que eu nasci, né, do litoral, de ser caiçara e tal. Ô, Marília, sem querer interrompê-las, mas a Miriam já está aqui, eu vou colocá-la aí para conversar com a gente. Que bom que ela chegou. Oba! Oi, Miriam! Bem-vinda! Tudo bom? Olá, Marília! Saudade do nosso cafezinho! Saudade! Laura, prazer! Prazer, Miriam, que bom que você chegou. Olha, eu só vou pedir desculpa para vocês, porque, assim, fim de ano, eu estou aqui numa cidade, por causa do Covid, eu me isolei, aí a família chegou, aí a gente fica naquela festa toda, aí quando eu abri o celular, Miriam, eu estou te esperando, eu falei, gente, cara, chega de conversação, vamos lá, eu preciso trabalhar.
Ó, desculpa, tá? E eu estou até sem óculos, porque eu tirei o óculos, não sei onde eu pus. Coitada da minha. Aconteceu tudo junto, mas vamos lá. Olha, eu agradeço o convite, Kubota. Você sabe o prazer que eu tenho de estar aqui no lançamento do seu livro. De novo, uma inconfidência. Eu não tive, por causa de tudo isso, eu também estou fazendo um livro, várias coisas acontecendo, e eu não tive tempo de ler, né? Mas eu acho que o título do seu livro me abarca e me abraça. Eu também sou brasileira, Sim. Como eu te disse no convite que você fez para mim. Claro. Tá? Você também é brasileira. Obrigada, então, por ter vindo aí, nesse tumulto familiar aí. A gente já está conversando, já estávamos falando de alguns temas, né? Já falamos sobre identidade na questão, né, isso mesmo, de ser brasileira, e eu falo, eu sou brasileira, mas sou de etnia, nós duas, né? Eu e a Laura somos brasileiras de etnia asiática. E a gente estava falando dessa questão, respondendo uma pergunta que o João lançou aí, falando sobre o paradoxo. Na verdade, não existe paradoxo em ser brasileira e asiática, né? Que a nossa nacionalidade é brasileira e a nossa etnia é asiática. E a gente estava falando dessa questão de que as pessoas nos reconhecem apenas como japonesas. Né? Se a gente sai na rua, a gente fala, vocês são japoneses, né? Mas nós somos brasileiros, né? A nacionalidade é brasileira. Tem essa questão também em relação ao povo negro, né? Que também é considerado um povo estrangeiro. Eu já vi muitas mulheres negras falando sobre a questão de serem consideradas estrangeiras no Brasil também, né? Consideradas como se fosse um povo estrangeiro. E a minha... Kubota, a minha maior briga em relação à literatura negra brasileira é quererem chamar a gente de literatura afro. Então, está sempre nos colocando numa situação do de fora. Né? Sim. Sem entender que nesse tempo todo que no Brasil nós nos tornamos brasileiros, não por uma migração, porque nós decidimos, porque onde estávamos não estava bem, porque tinha algum problema, pegamos nossas tralhinhas e colocamos na mala e viemos. Não. A gente veio forçado. Sim. Eu tenho uma brincadeira, não é bem uma brincadeira. Quando me pergunta de mercado editorial, eu falei, a última vez que eu tive no mercado de vocês, eu fui mercadoria. Então, eu vim como mercadoria. Enquanto mercadoria, eu me fiz brasileira. Mas eu sei, assim como vocês, eu sou sempre o outro, eu sou sempre aquele que não é, até o indígena, que sempre esteve aqui, é aquele que não é. Então, essa questão que eu de novo peço desculpa, vou não ter tempo, assim, pelo fim de ano, como eu me isolei por 2 anos, a família está morrendo de saudade. Então, até o indígena, como eu estava dizendo, que é o nativo brasileiro, ele também é o outro, né? E o outro é aquele que chegou. Né? Eu sou o outro no Brasil, você é o outro no Brasil, o branco é o outro no Brasil. Então, quando tem essa dominação, o outro passa a ser, entre aspas, sem dedinho, o diferente. Quem é o diferente? Diferente do quê? Que eu sempre me pergunto, diferente do quê? Né? Aí, quando eu estou nas minhas palestras, assim, com as minhas falas cortantes, diferente de quem, cara pálida, né? Então, aí, assim, diferente do quê? Diferente de alguma coisa que se estabeleceu a partir do invasor. Eu agradeço as resenhas que você fez de Bará, mas eu estou pedindo uma que você faça de Maréia. Aí, assim, o outro é o invasor que dá direito de dizer quem é o outro, né? E ele é o próprio invasor, ele é o próprio gafanhoto. E é uma cultura tão hegemônica, é uma cultura, entre aspas, tão dominante, mas esse dominante eu ainda estou tentando fazer um romance sobre isso.
que você acaba se sentindo não ser. E, na verdade, nós somos e nós não somos. E o outro é menos que a gente, por quê? Em relação à questão do outro negro, nos dominou, nos escravizou, nos tornou subhumano, nos tornou mercadoria, e a gente fez uma nação em que nós sempre seremos os exteriores. Ai, desculpa, eu estou falando pra caramba, como você sabe que eu falo pra caramba, né? Mas a gente estava esperando para te ouvir mesmo. Ah, obrigada, Laura. Muito obrigada. E eu tive uma conversa tão boa com a Marília aqui no Rio de Janeiro. Eu estou em Maricá, mas lá no Rio de Janeiro, e que a gente conversava sobre essas estranhezas, digamos assim, né? Para não ser tão cortante, mas estranheza já é cortante, né? Sobre essas estranhezas que nos fez de nacionalidade brasileira, mas sem ser brasileiros. E eu dizia na época que eu de uma certa forma, eu fazia uma similitude com o que a Kubota trazia, porque as coisas que ela trazia era bem parecida com as coisas que eu sentia. Porque os imigrantes alemães, espanhóis, também têm essas estranhezas de não ser brasileiros, mas são umas estranhezas diferentes das nossas estranhezas, porque nós temos fenótipos que não são fenótipos, né? Não são fenótipos, entre aspas, sem dedinho de novo, não são fenótipos de dominação do invasor, que explica o outro como um outro, porque eu não pareço nórdico, eu não pareço europeu, né? Então, acho bom vocês falarem um pouquinho, senão eu domino aqui, tá? Não, tanto que esses outros imigrantes, assim, na segunda geração já são brasileiros, né? Sim, ninguém fala sobre isso. Ninguém fala. Ninguém questiona os alemães, italianos, espanhóis, portugueses, né? Sim. Ninguém chama de alemão, italiano. Na segunda geração, ninguém chama. Ninguém chama. Agora já está quase na quarta, na quinta geração, dependendo do tempo que chegou aqui. Os portugueses já são, né? Os ingleses que chegaram aqui também já ficaram e tal. Os alemães que nem português falam também já são brasileiros, né? De uma determinada situação do Brasil, regionalmente falando, principalmente no Sul, né? E eles nunca foram impedidos, assim, foram impedidos pela história de uma certa forma, de falar as próprias línguas, mas eles não foram mercadoria. Assim como vocês também não foram mercadoria, vocês entraram como mão de obra barata a serem explorados, né? Vocês não, os ancestrais de vocês, né? Porque vocês são brasileiros. E chegaram depois que os meus ancestrais chegaram, né? Isso é uma coisa, assim, que me deixa muito brava, no sentido de que uma das coisas que eu demorei também, que eu estou dando várias palestras, e no sentido da gente poder entender um pouco como é contada a história do Brasil nos livros escolares, né? Então, assim, as entradas dos invasores portugueses, ingleses e franceses não é colocado, o português não é colocado como invasor, mas o francês sim, porque o holandês também. E nós, os negros, não somos tratados como mercadoria ainda, não, porque o senhor, no século XXI, porque os senhores de escravos, e aquela foto do Debré, puniam os negros fujões, os negros preguiçosos, e eu ainda sou, naquela gravura, o cara que você pode bater, que você pode matar. Aí, assim, vieram para o Brasil os italianos, e eles pegaram, em São Paulo, principalmente, os portugueses que
estavam falindo porque a escravidão acabou. Gente, para de ensinar racismo nessa escola, pô! Porque a escravidão acabou e os senhores escravos estavam assim falidos, e aí vieram os imigrantes italianos vamos olhar do outro jeito esse negócio? Vamos contar do outro jeito esse negócio? Tanto a imigração dos ancestrais de vocês, como a imigração dos meus ancestrais, como a imigração dos ancestrais dos italianos, porque eles não vieram nessa maravilha, não. A Itália estava vendendo italiano porque não tinha como alimentar. Então, assim, e foi quase uma venda parecida com a mercadoria da gente. Sim, são os projetos de colonização, né? Sim, foi uma venda. Houve no consulado um tratado, teve grana rolando ali. Agora, no nosso caso, houve rapto, houve morte, houve guerra, no nosso caso negro, houve morte, houve guerra, houve toda uma outra situação, porque, assim, nós estamos aqui, antes de vocês, há 500 anos. Esse Brasil começou a ser construído pelo invasor e por nós. Chegamos num navio remando e outras coisitas mais que vocês sabem. Uhum. Então, essa história, eu não sou historiadora. Eu sempre falei isso para você, né, Kubota? Eu não sou historiadora, eu sou ficcionista. Mas tem muito historiador que é mais ficcionista que eu. Sim, é isso que a gente estava conversando antes de você chegar, eu e a Laura, sobre esse ponto de vista, esse ponto de vista único, né? História contada sob o ponto de vista europeu, né? Ponto de vista... Tudo bem, sem problema? Não, você está na sua casa. Pode... Não, mas na outra lá, eu estou na minha casa, com certeza, mas estou na casa de cada um, e em público. Na outra lá, me proibiram, então por isso que eu pergunto, posso? Ai, pode falar. Obrigada. Agora, nós né, descendentes de japoneses, nós passamos a ser vistos como um povo que contribui para o Brasil, né? Uhum. Tem todo esse imaginário, né, da minoria, exemplo, né? Minoria modelo, a minoria Mas, modelo. Mas, assim, acho que uma coisa que a gente tem falado muito também é, assim, né, sobre história, né? Como a gente desconhece as próprias histórias das imigrações asiáticas no Brasil, né? A gente teve campos de confinamento para japoneses, né? No período nacionalista, na Segunda Guerra. E eu fico impressionada como as pessoas desconhecem, né? É sempre uma narrativa muito heróica, né? De um povo que foi bem sucedido e como se isso tudo não tivesse acontecido, né? Isso também precisa fazer parte dos currículos, né? A gente precisa... Isso precisa ser aprendido na escola também. Né? É uma narrativa, Laura, muito romântica, porque está no meu livro Bará, na Trilha do Vento, eu fui criada num bairro que era um bairro de imigrantes, então tinha os alemães, tinha os italianos, tinha os japoneses e tinha os negros, que a Casa Verde onde eu fui criada era um quilombo, né? Então, e aí, depois de tudo, né, não vale história aqui, porque eu sou ficcionista, aí você vai ter que ver se eu estou falando a verdade ou se eu estou inventando. Agora, do historiador, não, tá? Não vê nada do historiador, ele está falando a verdade sempre. Aí, assim, então, aí, de repente, numa sala de aula tinha a ala dos japoneses, a ala dos alemães, dos ucranianos e os negros. Então, era um bairro que estava no começo, então ele arregimentava. Eu não chego a esse detalhe no meu romance, mas no outro talvez eu chegava nesse detalhe. Aí eu tinha muitas amigas, isso já falei para a Kubota, muitas amigas japonesas. As amigas alemãs não chegavam perto de mim, porque a roupa que eu usava, eu gostava de gola olímpica, era coisa que negro usa, então, e eu gostava dela, só não gostava aí eu falei, a gente começa a descobrir que tem alguma coisa errada em algum lugar. E assim,
Eu não lembro mais se é Nisei, Sansei, Sao, essa coisa também é um saco para mim. Aí, assim, então, de repente, elas tinham uma. Como é que fala? Elas não podiam estar valorizando a cultura que elas tinham. Se a gente não valorizar daquilo que a gente vem, você vai ser o quê? Enquanto negro, eu tenho 500 anos antes de vocês, então a gente não vai ser nada. E assim, quando ia na casa delas, porque a gente ia na casa delas, aí tinha, eu não lembro mais como é que falava em japonês, tinha as avós e as bisavós que não falavam português, só falavam japonês, né? E a menina falava, e a menina ficava morrendo de vergonha porque a avó falava japonês, só japonês. Aí já tem o problema, ela não falava só japonês, ela falava mal de mim que estava lá, e ela não sabia como se virar, porque o preconceito, o racismo, um dia eu tive uma live há muitos anos atrás, ele é, quando o migrante chega aqui, ele herda isso também. Né? Então, o italiano, eu não sou negro, eu não vou morar na senzala, o japonês também. Então, nós os negros, somos sempre jogados para um lugar que ninguém quer. Sim. Eu não quero, por exemplo, eu tinha grandes amigas japonesas, assim, eu gostava de ir na casa delas, porque eu gostava de algumas coisas que aconteciam lá, da conversa, assim, e assim, aí a avó ficava falando em japonês que não gostava de mim, ela ficava assim, né? Sem saber como é que ela. E eu entendo japonês? Não entendo japonês, não entendo alemão. Então você pode falar mal de mim de qualquer forma, eu nunca vou saber. Assim como vocês não sabem, eu não falo outra língua, não sei se português que é enfiado na minha goela, quando eu falo mal de vocês, quando eu falo mal das pessoas que estão na minha rodinha de preto, porque eu falo com o olho. E falo com o sorriso. Olha Então, só. são realidades, cara. Ô, Kubota, você é escritora, eu sou escritora. A gente tem que botar isso para fora, a gente tem que botar isso no livro, a gente tem que pegar, abrir o ventre dessa pátria amada, mãe gentil, e botar isso, porque nós somos brasileiros. Sim, isso está no meu livro, essas crônicas estão. Eu, na verdade, chamei os meus textos de crônicas, mas, na verdade, como eu estava falando com a Laura, muitas dessas crônicas nasceram das discussões que a gente teve, né? Nos grupos de estudos asiáticos que a gente pertenceu, e a gente falava muito. Não sobre as questões de asiáticos, dos povos asiáticos, né? Mas também daqueles... existe mesmo uma grande... A gente discutia, falava muito sobre os povos não brancos, né? E a gente falava dessa questão da gente se irmanar mesmo com o movimento negro, né? Para que a nossa luta se fortalecesse, já que nós somos a minoria da minoria no Brasil. Mais ou menos, né? Então, daí a gente sempre falava dessa questão que era muito importante, a gente se alinhar ao movimento negro e entender as questões, né? Essa questão que você reforça tanto do povo negro ter sido sequestrado da sua cultura e tal, isso a gente sempre debatia, discutia, né? E falava muito, muito sobre isso, sobre essa questão, né? E eu acho que foram muito importantes as conversas que a gente teve, né? E que também isso acabou, construindo o que eu sou hoje, né? A minha identidade, a nossa identidade, acho que a Laura também. Né? E tem muito a ver com vantagem, né? Assim, não é só no nível interpessoal, né? Toda uma questão bastante estrutural mesmo, porque no nosso caso, a nossa presença aqui no país, ela desde o começo nos debates todos, né? Desde os chineses, né? Antes dos japoneses, assim, sempre teve uma comparação, né? Mas será que eles são mais parecidos com os negros, né? Ou será que eles também têm características mais próximas ao branco? E aqui no Brasil, assim, que a gente percebe, né?
índice de diferença em relação aos Estados Unidos, porque assim, nos Estados Unidos eu acho que o asiático ele é mais colocado como não branco mesmo, né? Porque são outros conceitos, né, de branquitude lá, né? A gente é muito referido, a gente vê isso nas pesquisas mesmo em psicologia, que é a minha área, né? A gente é referido como people of color lá, né? Agora aqui a gente foi muito mais assimilado à branquitude, né? Nunca totalmente, porque a gente continuou sendo racializado, não houve uma superação, né? Sim. Mas a gente acabou tendo muitas vantagens, assim, justamente isso que a Miriam está falando, né? Da gente se diferenciar, sempre se diferenciar muito dos negros, mestiços, indígenas, e nos provar brancos, né? De diversas maneiras. Isso conferiu vantagens, né? Todo o processo de ascensão social, né? Do nosso grupo tem a ver com isso. Então, é um processo, acho que eu sempre... E aí, essa coisa de solidariedade antirracista é sempre um discurso muito bonito, mas ele é uma construção. Eu acho que é uma coisa que envolve esforço mesmo, né? Ô, Laura, eu acho que é uma construção meio complicada, sabe? Cheia de questões. Não, ainda mais agora que tem correntes brancas questionando o identitarismo, o lugar de fala e essa coisa toda, e de novo trazendo só a questão da branquitude como saber. Então, é uma questão complicada. Fora isso, tem uma outra complicação. Lá na época que eu estava, 2 décadas atrás, que eu estava tentando entender muitas coisas, então eu comecei a entender o fluxo eu comecei a ler muitos livros sobre o fluxo imigratório do Brasil, né? E como que esse fluxo migratório, deve ter outros livros mais recentes, mas eu estou lendo outras coisas, o que fica na minha memória, como esse fluxo migratório, por que vocês, descendentes, né, de asiáticos, são uma minoria, era para ser uma maioria no Brasil. Isso foi barrado oficialmente por uma lei, eu não me lembro mais qual era, porque eles optaram para um Brasil branco. Isso está na lei, sabe isso? Está na lei? Então, sim, tudo documentado. Um país que precisava de uma mão de obra para substituir a minha mão de obra, que era lixo tóxico, né? Vamos usar uma conversa atual. Então, assim, o que você faz com o lixo tóxico? Você enterra, joga no lixo, você mata. Então, assim, ainda éramos, naquela época, a maioria da população brasileira, mas nós éramos lixo tóxico. Porque já usamos e vamos descartar. Para descartar, nós temos que trazer um outro tipo de mão de obra, isso é o capitalismo do Brasil. O capitalismo do Brasil nasceu lá na escravidão. Então, e do mundo também. Um outro tipo de imigrante, para a gente ver onde a gente vai enfiar esse lixo tóxico. Que a gente não precisa mais, porque a gente usou de uma forma que ficou tóxico para a gente. Então, começaram a migração. Então, a primeira leva foram os europeus, acho que vocês foram a segunda leva, eu acho, os asiáticos. Quando eles perceberam que os asiáticos não eram brancos, olha, cara, é loucura isso. Aí foi proibido entrar migrantes asiáticos no Brasil, porque o Brasil se queria branco europeu e continua querendo. Mas só que assim, com essa migração toda, a Marília ri, porque a gente conversou tanto sobre isso já. Aí assim, mas essa migração toda, o que você vai fazer comigo? Comigo, negro, eu mato. Né? 60% da população morta é negro, mas o lixo tóxico não termina assim. Né? Então, aí, em algumas palestras, as pessoas ficam horrorizadas que eu uso essa linguagem, mas se você for usar uma linguagem moderna para o que aconteceu, com esse capitalismo incipiente do Brasil, que veio a partir da escravidão,
e o que está acontecendo com o petróleo, coisa tal, o que eu vou fazer com esse lixo tóxico? Foi o que fizeram com a gente. Aí vocês, a migração de vocês, quando perceberam que vocês não eram branco, porque eu quero ser branco, aí foi oficialmente proibido, e aí tem os campos de concentração, aí tem a proibição de falar japonês, aí tem todo mundo que tinha o nome do japonês tinha que ser Mário. Então, assim, aí tem um monte de coisa. Cara, eu fico horrorizada com isso. Que a gente não estava se assimilando tão bem quanto esperava. Exatamente. E não só pelos próprios pelos próprios caracteres físicos, né? Então, asiático não é branco, negro não é branco, ninguém é branco, nem o branco. Mas assim, então, de repente, nessa questão dos caracteres, porque você está forçando, eu não vou falar isso não, porque eu não sei para onde está sendo transmitido, mas você está forçando uma nação e lá desde os tempos, não sendo uma nação de superioridade X, né? Que não dá para ser, não é, e não vai ser. Desde a formação da primeira caravela. A primeira caravela que chegou aqui já não era. Então, e aí a gente fica, eu brinco sério, a gente fica, a gente não, que eu não faço isso, mas o Brasil fica fazendo uma ideologia de uma branquitude que não existe, que é diferente dos conhecimentos que a gente produz. Eu gosto de um Engels, eu gosto de um Marx, eu leio também, mas assim, isso não faz uma ideologia de branquitude. Agora, eu também queria que na escola tivesse um Fanon, tivesse um Agostinho Neto, sabe? Então, você exclui determinados conhecimentos, porque esses conhecimentos não têm a hegemonia de uma branquitude que se quer. Como eu escrevi no meu romance Maré, essa nação é doente. Essa nação é doente. Essa nação se pressupõe uma coisa que não é. Essa nação é um retrato de Dorian Gray. Então, o que estava no avesso que não estava, porque tanto eu como vocês convivemos com esse avesso. Agora, e a gente sempre conviveu com o retrato de Dorian Gray, a gente nunca conviveu com aquele loiro, que até, de vez em quando, a gente até queria ser aquele loiro. Então, dizer assim, nossa, o Brasil nunca foi assim, o Brasil sempre foi assim, gente. O Brasil sempre foi assim. Para de graça, ficção faço eu. Uhum. É verdade, essa falsa ideia da democracia racial, isso mesmo que a gente estava falando. É uma dificuldade de olhar para o próprio espelho, né? Uhum. E ver que é um monstro, né? O Brasil é um país racista, sim, tem uma estrutura racista. O Brasil, não precisa assinar embaixo, deixa que eu assino, Miriam Alves vai assinar o que vai falar. O Brasil é um país paranoico. Então, tem uma democracia racial, se você grita que não tem, aí te bate para dizer que tem. Então, que democracia racial é essa? Que democracia é essa? É um delírio, né? Que eu deixo no meu livro Maré, que é eu trabalhei, não está no livro, mas está no livro, eu trabalhei com a questão da paranoia. Você é aquilo que não existe, você quer ser aquilo que não existe. Você vê aquilo que não está lá. O que é isso? Aqui é o Brasil cordial, onde tem a cordialidade de um lugar que trouxe a mim como mercadoria e bateu em mim, que acabou comigo, que trouxe vocês, que confinou vocês. Onde está a cordialidade? A cordialidade é de quem, cada pálida? Eu assino embaixo. Miriam Alves acabou de falar isso, ponto. É um país violento mesmo, racista, que tem uma hierarquia, não tem uma democracia, tem uma hierarquia racial, né? Que no topo da pirâmide estão os brancos, né, considerados europeus. É isso.
Pois é, esse é o país que a gente vive, e é por isso que é importante mesmo, como você falou. E eu sou brasileira, você também. É importante que a gente, como escritora, a gente fale, né, conte as nossas histórias. A Laura, como pesquisadora, a Laura tem uma pesquisa, né, sobre relações interraciais, casamentos interraciais, né? Então, acho que asiáticos. Entre asiáticos. Que mostrou justamente a reprodução de hierarquias raciais, né, nos casamentos também, né? Tanto com brancos quanto com negros, né? E todos os preconceitos, né, que o casal tem que superar, e nem sempre eu te amo supera isso, né? Não. Não supera. Esse é o meu quarto romance. Estou fazendo o terceiro, o meu quarto é sobre isso, mas eu estou falando interracionalidades entre brancos e negros e a questão do colorismo. O que isso representa, como a Marília falou, uma hierarquização parecida com a Índia, né? Uma hierarquização de casta. E coisas que eu andei pesquisando que são terríveis. Assim, os senhores que faziam filhos em escrava, eles adotavam tem muitos aí na história, os mais clarinhos. Os mais escurinhos, eles metiam na escravidão mesmo, né? Então, é foda, é terrível, Marília, é foda, não posso falar foda. Aí, assim, é terrível você pensar nisso e botar... Você é escritora, você pode falar tudo. Porque você se tornou escritora. Então, quando as pessoas falam do colorismo, que fulana é mais clarinha, ela não pode ser negra, que não sei o quê, não sabe a violência que isso é e que isso foi, e que continua sendo. E se é uma coisa que eu não quero reproduzir, é essa violência. Tá? Então, porque eu tenho uma família multicolorida, né? Então, no meu quarto romance, eu vou usar esse multicolorismo da minha família e com as pesquisas que eu estou fazendo. Esse quarto quer ser o terceiro, cara. Mas eu não quero que ele seja o terceiro, tem que ser o quarto. Aí, assim, para explicar a violência que é uma violência interpessoal, a violência de relacionamentos afetivos, assim, mãe e filho, pai e filho, sabe? Irmãos e irmãos. Essa violência que essa hierarquia traz, e não é diferente da violência que essa hierarquia traz para esse interrelacionamento entre asiáticos e brancos, entre asiáticos e negros, né? Então, Maria, só dizendo para você, eu nunca mais vou usar não branco, eu vou dizer o que eu sou negra. Uhum. Ele que é não negro, entendeu? Ele que é não asiático, porque senão, ser não é não ser. Então, não vem me dizendo que eu não sou você, não sou mesmo, então eu sou eu, entendeu? E os brancos também são os diferentes em relação a nós. Quando a gente fala assim, os não brancos, a gente já faz uma relação de hierarquia, Marília. Sinto muito. Porque eu tenho que ser não? Eu tenho que ser eu. Eu sou o quê? Eu sou uma mulher negra, idosa. Aí eu vou dizer, eu sou uma mulher não jovem, eu sou uma mulher não branca. O que eu sou, então? Eu sou o não. Né? Então, eu não uso mais isso, eu já usei. Então, eu estou com quase 70 anos, Marília. Então, assim, eu estou com 60... Esse ano eu faço 69. Então, assim, eu estou com... O ano que entra. Então, eu estou com quase 70 anos. Eu vou dizer assim, eu sou não jovem. Como que eu não sou não jovem? Eu tenho 79 anos, tenho idade que eu tenho. Eu tenho a vivência que eu tenho. Então, eu não sou não, eu sou sim. Sempre serei sim. Serei a vivência que eu tenho, eu tenho a história para contar, eu tenho, e conto, né? E conto, e romanceio, eu tenho várias coisas, então eu não vou dizer que eu sou não branca. Que raio disso?
o branco como referência de novo, se eu estou refutando isso, como é que eu vou colocar ele como referência das minhas relações pessoais, das minhas relações com o mundo? Eu não sou não branco, ele que é não negro. Tá certo. Mas... Desculpa. Não, só comentar. Eu percebi também essa coisa do branco como referência nas pesquisas sobre casamento interracial, né? Porque assim é sempre mesmo nos Estados Unidos, né? Assim, pesquisa sobre casamento de negro com branco, asiático com branco, latinos com branco, né? É por isso que eu quis também pesquisar asiáticos com negros, porque é uma relação onde tem uma série de questões, assim, acho que o ideal de branquitude está no meio lá, mas o branco não está, né? Aí é um outro ponto de vista que muitas vezes deixa o branco também meio angustiado, e somente o filho mestiço do amarelo com o negro, né? Tem muita ansiedade em torno dessa criança, porque o branco não está lá, né? Não sei só comentar essa história, desculpa te interromper. Não, eu adorei. Ai, Marília, se eu estiver falando demais, você me corta, tá? Porque eu sou falastrona. Falastrona é um termo ruim, mas eu sou falante. Então, assim, aí também, dependendo da pesquisa, Laura, assim, o norte-americano, ele tá atrasado em alguma coisa, né, em relação às questões interraciais. Aqui no Brasil, foi promovido, por causa dessa hierarquia de raça, foi promovido há 500 anos a questão desse relacionamento interético, principalmente entre indígenas e negros, porque antes do Gilberto Freire, a questão de que se nascer um filho mais parecido comigo do que com a indígena, com a bugra, esse filho eu faço herdeiro. Tem muitos nomes muito bons aí, né? Inclusive na questão interracial negra. Agora, nos Estados Unidos foi absolutamente proibido manchar o sangue. E quando uma branca se apaixonava por um negro, ou ao contrário, o negro era sempre o morto, né? Cortava-se os órgãos genitais, pendurava, cozinhava. Tem vários filmes sobre isso, lá na minha época do movimento negro, eu assisti, não sei se ainda passa. E assim, só que a questão norte-americana está levando... E como é uma cultura que vem para nós, está levando um viés em que eles estão promovendo essa interracionalidade. E aqui no Brasil a gente está discutindo. Só que quando você assiste os filmes, os casais são negros com brancas, são interracionalizados, sem essa discussão que eu estou falando para você. Porque lá é a questão do contraponto. Ela terminando. Sidney Poitier, ele perdeu contratos e ficou confinado porque ele casou com uma branca. Ela era puta, né? Então, assim, Nossa Senhora, existe, assim, tanto massacre, tanto da mulher branca como do homem negro, e tanto da mulher negra como do homem branco, que misturaram as suas etnias. Aqui no Brasil foi promovido no sentido, os maiores heróis aqui são mestiços, heróis, entre aspas. Aqui foi um projeto, né? Não. O projeto ele foi registrado a partir do Gilberto Freire, mas ele acontecia já, né? No sentido de que, por exemplo, eu não sou isso. Se um português, revolução é uma palavra terrível, né? Cruzasse com uma índia e nascesse um mameluco, minha mãe é búlgara, e não é nem cruzar, não. A minha bisavó, ela foi laçada. Então, assim, você ia lá laçar, fazer um filho e tal. E aí você tem alguém parecido
com a etnia do dominante, e esse ser parecido com a etnia do dominante, ele é o meu romance que eu estou contando para você, é o meu quarto romance, então, de repente, ele vai ser logo o terceiro meu. Então, assim, ele era educado para renegar uma determinada parte da sua história. Eu convivi com um escritor que fazia isso. Que é famoso, já morreu, não vou falar o nome, que é famoso na Globo. Então, assim, aí é uma parte da sua história. Quando você renega uma parte da sua história, aí dá-lhe Freud na conversa, eu quero matar a parte que eu não quero. Então, os maiores heróis paulistanos, principalmente, eram essa mistura, que são os bandeirantes, né? Então, que eu estava lendo, no caso do meu quarto romance, eu tô lendo os dois, o terceiro e o quarto, então eu estou meio piradona, por isso que eu esqueci os horários também. Aí, assim, então, de repente, essa pessoa, ela vai priorizar o lado que é educado para priorizar. E você acha que isso ficou lá no século XIX? Isso é ensinado na escola hoje, século XXI. Então, assim, a minha maior conversa atual, onde eu puder falar, eu vou falar isso. O racismo é ensinado nas escolas. E não é nas relações dos coleguinhas, não. É ensinado no livro. Ou a gente para com esse livro, e eu nem vou usar o termo do Silvio, porque está todo mundo usando, não sabe o que está lá dentro. Então, assim, o Silvio Almeida. Então, assim, ou a gente para com essa história, ou para de graça, tá? Vida negra importa. Para de graça para cima de mim. Se você não der um mergulho nessa história do Brasil e tirar muita coisa para fora e ver que o retrato da Ranguei realmente é terrível, você vai continuar achando que está acontecendo no Brasil é pontual hoje. É pontual. O Brasil nunca foi assim. O Brasil nunca foi violento. Cara, quem faz escravidão não é violento? Uma nação que nasce disso não é violento? Um livro da escola que tem o supliciamento de uma etnia, de uma pessoa, não é violento? Então me diz o que é violento. O Bota Agu. Oi, Marília, eu acho que, pelo horário, acho que era legal, então, você pedir para o pessoal fazer as considerações finais aí para a gente... O papo tá bom e tal, mas a gente tá na hora da gente encerrar, né? Tá de hora de ser tchau. Pois é, o papo estava muito bom, mas é isso aí. É que essa live tem uma hora só, né? Tem uma hora, e a gente podia conversar aqui muito tempo ainda sobre isso, mas a gente pode marcar um outro papo, outra conversa. Com certeza, Maria, vai ser um prazer. Claro, não, vamos continuar essa conversa aí. Vamos continuar aí. Então, muito boa. Gostei bastante dessa conversa, isso a gente podia mesmo conversar sobre isso durante muito mais tempo, né? Tem muito conteúdo ainda para a gente discutir e falar sobre essas questões. Então, o que eu quero falar, assim, o meu livro, embora eu tenha colocado o meu livro como um livro de crônicas, né? E a crônica, por definição, né, no gênero literário, seria você tratar de um assunto de uma forma leve e tal, informal, mas também tem essas questões que eu coloco, que não é assim, claro, mas eu procuro trazer esses temas também, que são os temas do racismo, né? De falar de questões sobre, que a Laura comentou, sobre os campos de concentração que existiram, os campos de concentração de japoneses e seus filhos brasileiros, né? Que existiram no Brasil e nos Estados Unidos durante a Segunda Guerra. E também coloco isso numa crônica, a questão do preconceito, que eu já falei no início, né? Que tinha uma criança que falava, cantava aquele hino japonês de cara chata, toma queijo com barato. Então, essas são as questões do racismo. Então, eu falo sobre isso. E, então, na verdade, essa abordagem que não é, assim, sempre leve, não sei se é leve, mas não procuro ser
tipo, fazer ensaios, mas de trazer essas questões também à tona, embora, né, a Miriam falou, ela escreve também romances para trazer questões sobre o racismo, a formação do Brasil, nos romances dela, e eu também. Eu acho que também a gente, como representantes, então, dessas etnias, né, dos asiáticos, dos negros, a gente tem que falar, tem que trazer essas questões. E eu trago também, eu trouxe tudo isso nessas crônicas. Então, eu estou muito contente de poder ter conversado, né, com vocês, né? Muito obrigada, a Miriam e a Laura. Gostaria, então, que vocês falassem, né, as palavras finais. Eu vou falar a palavra final, porque eu falei, eu comi tua live toda, mas aí, assim, o seu livro Eu Também Sou Brasileira, coisa que nós somos, e nós somos nem melhores nem piores de que qualquer outro brasileiro. Eu só faço uma pergunta, eu sou brasileira, que brasileira que eu sou e que país que me nega? Beijo. Laura. Falou tudo. Eu vou falar o que eu falei no começo. Nossa, como eu fiquei honrada com esse convite, assim, com essas duas grandiosíssimas escritoras, né? E Obrigada. nossa, eu adorei o papo. Nossa, espero que a gente continue, de preferência, quem sabe, ao vivo, né? Quando a gente puder. Verdade. Essa conversa também precisa ser ao vivo, né? Quando a gente puder fazer uma discussão, ser bem E eu bacana. queria falar, Marília, isso que você estava falando, né? Que você traz assim assuntos que eu acho que são bem atuais, né? E assim, são assuntos sérios, mas assim, é muito gostoso de ler o seu livro, porque assim, apesar de você estar falando de coisas super, né, assim, questões, por exemplo, de saúde mental que você traz, né, muito íntimas, né, e outras várias questões sérias, assim, é muito gostoso a maneira como você escreve, porque é de uma fluidez, assim, e eu senti de uma maneira leve, né, assim, leve no sentido de que é uma escrita muito prazerosa, porque ela não tem, é como se ela não tivesse, assim, muitos, é um estilo, né, que não tem muitos excessos dramáticos, assim, em torno. Sim, não tem drama. Não. E aí é uma contradição, um contraponto, assim, que torna a leitura muito agradável mesmo, assim. Eu super recomendo para quem ainda não leu, né? E aí é comentar também que aquilo que tinha pensado, assim, eu me identifiquei muito também com aquela parte que você fala sobre alguns desencontros na área do jornalismo, que é a tua formação, né? No sentido da escrita jornalística ser muito diferente da escrita literária, porque é o que eu sinto na minha área, né, que é a psicologia. Assim, muitas vezes eu tenho uma visão do ser humano, acho que é muito transcendente, sabe? Acho que muito além, né, da escrita mais psicológica, que é mais científica, né? Tanto que eu tento sempre escrever, eu procuro escrever de uma maneira um pouco mais literária, mesmo escrevendo coisas na minha área, né? Porque eu acho que eu acho que a literatura, eu acho que ela contempla muito mais. A arte, já acho que contempla muito mais a alma humana do que a ciência psicológica. Então, a gente se alimenta muito de literatura, né? Sim, a Laura está escrevendo poemas. Então, tem uma influência da literatura. É bem bacana isso, quando é dentro lá do campo, né, acadêmico, também a linguagem, né, se torna mais literária, mais poética. Isso é muito interessante. Acho que é um ganho, uma conquista, né? Então, agradeço a presença de vocês, foi muito bacana estar. Agradeço também ao João, né, por abrir aí esse espaço para a gente, né?
E lembrando, então, que esse é o lançamento da nossa segunda tiragem, né, João? Isso. E já está com metade dos livros, já estão esgotados, hein? Olha logo, só. logo vamos para a terceira. Esperamos. E quem quiser, é só encomendar no Facebook da Lavra, tem um link lá, é apenas R$30 já com o frete. Eu também sou brasileiro, livro de Marília Jacobota, e a editora Lavra agradece a Miriam Alves e a Laura Bueno pela participação nessa live. Acho que a gente sempre tem essa ideia de não estender muito a live, mas eu acho que deu para a gente discutir alguns pontos e essa discussão vai voltar em outras ocasiões, né? É isso aí. Agradeço a todos e todas e ano que vem a gente volta com novas lives. Sim, essa última live, né? Tchau. A primeira live, como eu disse no início, foi com a Marília e a última a gente encerra com ela. O círculo. Tchau. Obrigada pelo convite, João, Marília. Obrigada. Beijo. Eu que agradeço. Beijo. Obrigada, Marília. Marília, vamos escrever junto uma história dessa? Vamos. É um desafio, hein?